A minha reflexão se baseia em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, que está escrito, eu vou ler apenas um verso para que a gente possa ser bem mais objetivo. 2 Crônicas, capítulo de número 20, no verso de número 4, está escrito o seguinte: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. É um texto que me ensina muito, porque Josafá assume o reinado que era do seu pai. Nesse período que ele assume, no primeiro momento, infelizmente, se há um romper dessa unidade, né, entre Jerusalém e Judá, mas contudo depois ele assume tanto Jerusalém e como Judá também um só reinado. Contudo, diante do que ele se propõe a fazer, buscar o Senhor, levar a cidade, o povo a buscar a Deus, ele, de forma de graça divina, ele reúne pessoas levitas para ensinar o povo a palavra do Senhor. Ele nomeia juízes para que eles pudessem julgar não pela sua própria mente, pela sua própria experiência, mas julgar o povo segundo a vontade de Deus. E tudo isso, claro, traz um certo crescimento espiritual para o povo de Deus. Mas o verso de número 1, capítulo 20, fala que ele ouve a notícia, chega a notícia até ele, de que os meunitas, os amonitas e alguns meunitas estão querendo batalhar contra o povo de Deus. Essa notícia, de uma certa forma, gera no coração de Josafá medo, receios, não apenas no coração dele, mas também de todo o povo de Deus. E esse receio faz com que essa multidão de povo de Deus, essa multidão de servos do Senhor, não fique apenas com medo, mas se reúnam para orar e buscar o Senhor. Então é interessante isso que no verso 3 fala que Josafá teve medo. E quem não teria talvez um receio no coração em saber que existe um grande exército que está vindo contra eles? Eu, por exemplo, a gente, quando enfrenta algumas adversidades, de vez em quando o nosso coração tremula, a nossa mente começa realmente a ficar um pouco até mesmo receosa devido a algumas adversidades, coisas normais, infelizmente, por causa da nossa fragilidade, da nossa natureza, que é frágil diante de muitas vezes das circunstâncias. Contudo, meus irmãos, eu quero destacar, de forma bem breve, alguns pontos interessantes das ações que Josafá tomou diante daquele que ele ouviu, diante dessa multidão de exército que vem contra o povo de Deus. No verso 4 fala que, em vez de eles se desesperarem, se trancarem dentro de casa, de ficarem assim, totalmente perplexos diante da notícia, a palavra só diz que Judá se reuniu para buscar o Senhor. Judá, mesmo diante dessa circunstância do medo que era gerado pelo coração e pela mente, eles preferiram pedir socorro ao Senhor. E aqui algo interessante que precisamos aprender e refletir é justamente isso. Diante das adversidades, o nosso papel como cristão, é claro que como ser humano nós trememos, mas o nosso papel como cristão, de fato, não é buscar primeiro, humanamente, as alternativas que podem resolver, as alternativas que talvez podem até solucionar. Porque existem coisas, existem adversidades na nossa vida que a nossa experiência, a nossa maturidade, talvez não vai poder resolver essas questões. Realmente só o nosso Deus, só o Pai poderoso é que tem muito, muito poder para resolver determinadas situações. Então eles se reúnem, eles congregam-se para buscar ao Senhor. E não apenas o povo Judá, mas se reuniram várias outras pessoas. E eu acho interessante que o movimento não apenas reúne uma igreja local, mas reúne muitas pessoas de vários lugares para buscar o Senhor. Outra questão que eu quero levantar aqui, diante dessa adversidade que eles estavam enfrentando, é que eles oram, intercedem, reconhecem a sua debilidade. Josafá reconhece
a sua pequenez diante de um adversário tão grande, e tanto é que no verso de número 12, ele fala: Senhor, acaso não executarás o teu julgamento? Porque um desses povos aí, Deus não permitiu que Israel pudesse destruir. E então eles se voltam contra Israel. E Josafá faz oração ao Senhor. Verso 12. Olha, eu só preciso entender que não há força em nós para combatermos o exército. Nós não temos força para resistir a esse grande exército. Nós, na verdade, não sabemos nem o que fazer contra eles. É isso que eu acho interessante. Josafá, ele não bate no peito dizendo: se eu sou bom, eu sou melhor, eu posso, nós podemos. Mas ele reconhece a sua debilidade, limitação, diante de uma adversidade tão grande. Contudo, meus irmãos, qual foi a sabedoria da sua ação? É entender que mesmo diante da adversidade, o melhor de tudo, de fato, é continuar buscando a Deus. Então ele reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua limitação e põe tudo isso diante daquele que resolve. E às vezes, quando é a fala para alguns membros da nossa igreja, que quando alguns falam: pastor, mas eu já falei tantas vezes, já tentei por tantas maneiras e não resolveu. Eu falei assim: olha, se nós, com o conselho que damos, não resolve, então podemos fazer o quê? Falar com quem resolve. E muitas vezes nós queremos mudar as pessoas pela nossa fala, pelo nosso conselho, pela nossa experiência, pela nossa maturidade, mas não resolve. Somente Deus, em muitos casos, é que de fato pode resolver. Então, em vez de nós tentarmos resolver por nós mesmos, nós temos que, de fato, buscar o Senhor, porque Ele tem poder para resolver. Outra questão que eu chamo a atenção, que quando Deus levanta também uma pessoa para acalmar o povo, que se levanta o profeta, ele fala a partir do que Deus coloca no coração deles, dizendo: vocês fiquem tranquilos, eu vou pelejar por vocês, eu estarei com vocês. E é fato, como Deus sempre está. Mas, por fim, o que eu quero chamar a atenção para já caminhar para o término dessa reflexão é o seguinte: ao ouvir algumas informações que são ruins, ou a consciência que tomamos diante de uma adversidade muito grande, o que devemos fazer? Ficar desesperados? Ficar angustiados? Não, é buscar o Senhor. Esse deve ser o nosso papel, não é ficar angustiado, apesar que nós ficamos, mas não deve ser o papel de cedermos à angústia. Devemos, de fato, buscar o Senhor. Segunda coisa, entender que mesmo que tenhamos limitações, debilidades, e talvez não consigamos, pelas nossas próprias forças, resolver alguns conflitos, precisamos buscar, de fato, quem resolve todas as coisas. E, por fim, esse último tópico: sempre tenhamos um coração para buscar o Senhor e adorá-lo. Interessante que no verso de número 18, a palavra só diz que Josafá prostrou o seu rosto em terra e todo Judá, todos os moradores, prostraram perante o Senhor. Que coisa maravilhosa! Isso é reconhecer que esse Deus que nós servimos tem poder para, de fato, resolver todas as coisas. E, por fim, finalizando, terminando, como dizia um amigo meu, verso 21. O povo foi aconselhado por Deus a colocar, em vez de na frente um exército, colocar na frente os levitas. Parece ser loucura isso, porque como os cantores, né, eles estão ali para adorar o Senhor com a sua trombeta, enfim, com a sua harpa, mas é colocado justamente os levitas na frente do exército. Isso parece ser loucura. Isso parece ser, como dizia um amigo meu, doideira, mas não é. Por que se colocado levitas na frente? E eles cantavam: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Esta era a música cantada pelos levitas na frente do exército, reconhecendo que de fato a misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa loucura santa, essa loucura maravilhosa, em vez de colocar de fato o exército na frente, colocar os levitas para adorar o Senhor. Meus amados, existem momentos que a nossa adoração de fato tem que estar na frente, o nosso louvor tem que estar adiante,
Nós precisamos render ao Senhor ação, em louvor, em gratidão, e dizer diante das adversidades: a misericórdia do Senhor dura para sempre. E que eu acho mais interessante aqui, que neste momento de fraqueza, de debilidade, quem lutou pelo povo não foi o exército, não foram os guerreiros, mas foi o próprio Deus. O que eu aprendo aqui é que depender do Senhor continua sendo a melhor solução, o melhor caminho, a melhor ação. E quando de fato dependemos do Senhor, quando reconhecemos que não somos nada, mas Ele é tudo na nossa vida, existem guerras, existem batalhas que são maiores do que nós, adversidades que são muito mais, ferozes. Conhecendo esse Deus, dependendo do nosso Pai, sempre confiando nele, certamente, algumas pelejas, Ele mesmo é quem vai pelejar por nós. E que possamos todo o tempo, todo instante, depender desse Deus, confiar nele, porque Ele é poderoso. E o que acontece, no último verso que eu quero ler desse capítulo, é que esse louvor, porque a sua misericórdia dura para sempre, trouxe um benefício, algo grandioso sobre Israel. Deus confunde os inimigos, Deus confunde a cabeça dos guerreiros, um mata o outro, e assim todos perecem, ao ponto de quando Israel, com seu exército, chega para batalhar, já vê que não existe guerra para eles guerrearem, porque a oração, a busca, o louvor, como dizia sempre a minha esposa, o louvor antecipou a vitória. A oração, a dependência de Deus antecipou essa vitória sem necessidade de derramar um pingo de suor, mas a fé, a confiança no Senhor prevaleceu sobre todas as adversidades. E verso de número 30 diz a palavra do Senhor que Deus, esse Deus poderoso, trouxe paz por todos os lados. E essa é a minha oração a cada um de nós. Que Deus dê paz a vocês de todos os lados. Que a graça do Senhor permaneça na vida de vocês por todos os lados, e que possamos confiar no Senhor, nos entregarmos a Ele e entender que a nossa experiência, a nossa maturidade, nem a própria força física, muitas vezes, é a solução para resolver conflitos. A melhor solução é continuar confiando em Deus, se entregando a Ele e adorando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe, nos dê um dia maravilhoso. Obrigado pelo convite. Espero você no dia 17 para orarmos juntos e que a cada instante o nosso Deus conceda o desejo segundo o coração de cada um.